O que levou os homens a abandonar a civilização e a aventurarem-se no perigoso território selvagem da fronteira americana? Seria a promessa de riqueza do lucrativo comércio de peles ou algo mais? Neste episódio, vamos descobrir as verdadeiras motivações por detrás dos lendários homens da montanha que moldaram o curso da história americana. No início de 1800, a fronteira americana estendia-se vasta e inexplorada, uma tapeçaria de natureza selvagem indomada, repleta de perigo e oportunidade. Montanhas imponentes, pradarias intermináveis e rios traiçoeiros erguiam-se como barreiras formidáveis à expansão para o oeste. Para este reino desconhecido, aventurou-se uma raça de homens diferente de qualquer outra, os homens da montanha. Ao embarcarmos nesta jornada, através destes homens lendários, lembrem-se de subscrever, gostar e partilhar este vídeo com os vossos colegas entusiastas da história americana. Estas almas intrépidas enfrentaram uma vida de perigo constante, desde o clima imprevisível e o terreno traiçoeiro até as tribos indígenas hostis e aos predadores ferozes. No entanto, as recompensas potenciais eram igualmente imensas, fortunas a serem feitas no comércio de peles e o fascínio de uma liberdade sem paralelo. Ao explorarmos as suas histórias, testemunharemos homens comuns transformados em lendas, os seus feitos gravados para sempre nas crônicas da história americana. O meu nome é Sam e isto é a América Selvagem. Capítulo 1. Os 100 de Ashley. O nascimento das lendas. Na primavera de 1822, enquanto o rio Missouri inchava com o degelo, um momento crucial na história da fronteira americana estava prestes a desenrolar-se. William Henry Ashley, um proeminente empresário e político de St. Louis, embarcou numa aventura ambiciosa que alteraria para sempre o curso da exploração e do comércio no Oeste. A visão de Ashley estendia-se muito além dos postos de comércio de peles estabelecidos ao longo do rio Missouri. Ele procurava penetrar mais profundamente na região selvagem inexplorada, explorando as vastas riquezas de peles de castor que se escondiam nos remotos riachos e vales das montanhas rochosas. A abordagem inovadora de Ashley ao comércio de peles começou com um anúncio ousado no Missouri Gazette. O aviso apelava a 100 homens para subir o rio Missouri até a sua nascente, para aí serem empregados durante 1, 2 ou 3 anos. Esta proposta simples, mas aliciante, daria origem a um grupo que viria a ser conhecido como os 100 de Ashley, um bando de indivíduos robustos cujas façanhas se tornariam lendárias. O processo de recrutamento atraiu uma diversidade de homens, cada um com as suas próprias motivações para se aventurar no desconhecido. Alguns eram caçadores experientes, já familiarizados com as dificuldades da vida na fronteira. Outros eram jovens aventureiros, com os olhos brilhando com a promessa de riqueza e o fascínio de territórios inexplorados. Entre eles, havia agricultores que procuravam escapar às restrições da vida estabelecida e até homens instruídos à procura de um verdadeiro sabor de liberdade na natureza selvagem. Enquanto os recrutas de Ashley se reuniam em St. Louis, preparando-se para a sua jornada, 3 indivíduos destacaram-se da multidão. Jim Bridger, com apenas 18 anos, possuía uma capacidade extraordinária de ler a terra e os seus habitantes. A sua juventude desmentia uma maturidade e adaptabilidade que lhe seriam úteis nos anos vindouros. Jedediah Smith, um pouco mais velho, com 23 anos, trazia uma combinação única de habilidades de fronteira e conhecimento livresco. A sua predileção pela manutenção de registros detalhados e pela elaboração de mapas revelar-se-ia inestimável para mapear os territórios desconhecidos que se avistavam. Hugh Glass, um homem da fronteira experiente na casa dos 40, trazia consigo uma vasta experiência e uma reputação de dureza que em breve seria posta à prova. Os objetivos da expedição de Ashley eram ambiciosos e multifacetados. No seu cerne
a aventura visava revolucionar o comércio de peles, contornando os postos de comércio estabelecidos e os intermediários nativos americanos. Ashley imaginava os seus homens a caçar castores eles próprios, colhendo diretamente os lucros das peles altamente procuradas. A pele de castor, apreciada pelas suas qualidades impermeáveis e textura luxuosa, atingia preços exorbitantes nos mercados da América Oriental e da Europa. Uma única pele podia render o equivalente a várias centenas de dólares na moeda atual, tornando o potencial de riqueza enorme. Mas a visão de Ashley estendia-se para além do mero lucro. Ele procurava estabelecer novas rotas comerciais, forjar relações com tribos nativas americanas distantes e mapear os vastos territórios desconhecidos do oeste americano. Esta abordagem abrangente não só beneficiaria a sua própria empresa, como também abriria caminho para a futura expansão para o oeste. Enquanto os 100 de Ashley se preparavam para partir, o ar estava carregado de uma mistura de excitação e apreensão. Os homens carregaram os seus barcos de quilha, com mantimentos, armas e bens de comércio, sabendo muito bem que a sua sobrevivência dependeria da sua capacidade de adaptação às duras realidades da natureza selvagem. A expedição enfrentaria inúmeros desafios, desde as traiçoeiras corredeiras dos rios até a ameaça sempre presente de encontros hostis com tribos nativas americanas, particularmente os Blackfoot, que defendia ferozmente os seus territórios contra a invasão. A viagem rio acima marcou o início de uma nova era no comércio de peles americanano. O inovador sistema de rendezvous de Ashley, que seria implementado em breve, eliminaria a necessidade de postos de comércio permanentes. Em vez disso, os caçadores reunir-se-iam anualmente em locais predeterminados para trocar as suas peles por mantimentos e luxos trazidos de St. Louis. Este sistema não só aumentaria os lucros, como também fomentaria uma cultura única entre os homens da montanha, criando uma irmandade forjada no cadinho da sobrevivência na natureza selvagem. Enquanto os barcos de quilha de Ashley lutavam contra a corrente do Missouri, os homens a bordo mal podiam imaginar o impacto que a sua jornada teria no curso da história americana. Estavam a embarcar numa aventura que abriria vastas extensões do continente à exploração e ao povoamento, alterando para sempre a paisagem e as vidas tanto dos nativos americanos, que chamavam a estas terras de lar, como das vagas de colonos que se seguiriam no seu rasto. Capítulo 2. Jim Bridger, o rapaz que se tornou uma lenda. Entre as figuras lendárias que emergiram do Sandy Ashley, nenhuma deixaria uma marca mais duradoura no oeste americano do que Jim Bridger. Nascido em Richmond, Virgínia, a 17 de março de 1804, a vida precoce de Bridger foi marcada por dificuldades e perdas. A jornada da sua família para o oeste em 1812 foi repleta de perigos, enquanto navegavam pelos perigos da Guerra de 1812 para se instalarem perto de St. Louis. A tragédia atingiu cedo, ceifando as vidas da sua mãe e do seu irmão, deixando o jovem Jim a enfrentar um futuro incerto. Com a tenra idade de 13 anos, Bridger viu-se como aprendiz de um ferreiro chamado Philip Creamer. As habilidades que adquiriu durante este período revelar-se-iam inestimáveis nas suas futuras façanhas, proporcionando-lhe uma compreensão prática de ferramentas e metalurgia que o serviria bem na implacável região selvagem. No entanto, os limites de uma oficina de ferreiro não conseguiam conter o espírito de aventura que ardia dentro dele. Quando o anúncio de William Henry Ashley a convocar 100 homens para subir o rio Missouri apareceu em 1822, Bridger, com 18 anos, viu a sua oportunidade. Apesar da sua juventude, possuía uma confiança tranquila e um olhar atento para o mundo natural que o diferenciava dos seus pares. Enquanto a expedição de Ashley embarcava no Missouri acima, a verdadeira educação de Bridger
estava prestes a começar. A jornada para a região selvagem, indomada, foi um batismo de fogo para o jovem caçador. As duras realidades da vida na fronteira testaram a têmpera de Bridger a cada passo. Rios furiosos ameaçavam virar os seus barcos de quilha, enquanto o clima imprevisível e o terreno traiçoeiro exigiam vigilância constante. No entanto, foi nestas condições desafiantes que as habilidades inatas de Bridger começaram a brilhar. A sua rápida adaptabilidade e afinidade natural pela terra logo chamaram a atenção dos seus companheiros mais experientes. Bridger demonstrava uma capacidade invulgar de ler os sinais súbteis da natureza, desde os rastros de animais aos padrões mutáveis do clima. Absorveu conhecimento de caçadores experientes e nativos americanos, construindo rapidamente um conjunto de habilidades que o tornariam indispensável para a expedição. Um dos primeiros testes de Bridger ocorreu durante um encontro com uma banda de guerreiros Blackfoot. Os Blackfoot, ferozes defensores do seu território, viam os caçadores invasores com hostilidade. À medida que as tensões aumentavam, o raciocínio rápido de Bridger e a crescente compreensão dos costumes nativos americanos ajudaram a atenuar uma situação potencialmente mortal. As suas ações não só salvaram vidas, como também começaram a estabelecer a reputação de diplomacia e compreensão intercultural que definiria a sua carreira posterior. À medida que a expedição avançava para território desconhecido, a desenvoltura de Bridger continuava a impressionar. Durante um inverno particularmente rigoroso, quando os suprimentos escasseavam e a caça se tornava rara, foi Bridger quem concebeu técnicas de armadilhagem inovadoras que mantiveram o grupo alimentado e as suas cotas cumpridas. A sua capacidade de adaptar métodos tradicionais a novos ambientes marcou-o como um caçador de habilidade excepcional. As apuradas capacidades de observação de Bridger estendiam-se para além da mera sobrevivência. Começou a desenvolver um mapa mental dos vastos territórios que atravessavam, notando marcos importantes, fontes de água e potenciais perigos. Este crescente conhecimento da Terra viria mais tarde a torná-lo um dos guias mais procurados no Oeste. À medida que as notícias das façanhas de Bridger começavam a espalhar-se, um sentimento de antecipação crescia entre os seus companheiros caçadores. Havia uma sensação crescente de que este jovem da Virgínia estava destinado à grandeza nos anais da história da fronteira. No entanto, mesmo enquanto a sua reputação crescia, Bridger permanecia focado nos desafios imediatos da sobrevivência e do sucesso na implacável região selvagem. As lições aprendidas durante estes primeiros anos moldariam a abordagem de Bridger à vida na fronteira. As suas experiências promoveram um profundo respeito pela terra e pelos seus habitantes indígenas, uma qualidade que o diferenciaria de muitos dos seus contemporâneos. Enquanto aprimorava as suas habilidades em rastreamento, armadilhagem e sobrevivência na região selvagem, Bridger estava aí a lançar as bases para uma carreira que duraria décadas e deixaria uma marca indelével no oeste americano. Capítulo 3. O lucrativo e letal comércio de peles. À medida que os homens da montanha se aventuravam mais profundamente na natureza selvagem e intocada, eram impulsionados pela promessa de riquezas que os aguardavam sob a forma de peles de castor. A economia do comércio de peles, no início do século XIX, era nada menos que extraordinária, com os chapéus de feltro de castor a atingirem preços exorbitantes tanto nos mercados europeus como americanos. Estes acessórios luxuosos não eram meros símbolos de moda, mas símbolos de estatuto e requinte, usados pela elite e almejados pelas massas. A procura por peles de castor atingiu o auge nas décadas de 1820 e 1830, criando uma oportunidade lucrativa para aqueles que fossem suficientemente corajosos para as procurar nas regiões remotas do oeste americano. Uma única pele de castor de alta qualidade podia render mais de $2.
o equivalente a mais de $60 na moeda atual. Este valor impressionante tornou o comércio de peles numa potencial mina de ouro para os caçadores e as empresas comerciais, estimulando uma intensa competição e levando os homens a explorar territórios cada vez mais perigosos em busca de populações de castores intocadas. A competição entre os caçadores e as empresas comerciais era feroz e muitas vezes mortal. Grupos rivais disputavam o controle dos principais terrenos de caça, o que levava a disputas territoriais que, por vezes, desembocavam em violência. A American Fur Company, fundada por John Jacob Astor, emergiu como uma força dominante, usando o seu poderio financeiro para esmagar os concorrentes mais pequenos e estabelecer um quase monopólio em algumas regiões. Os caçadores independentes, conhecidos como caçadores livres, lutavam para manter a sua autonomia face à pressão das organizações maiores, formando frequentemente alianças soltas para proteger os seus interesses. O processo de captura e preparação de peles de castor era uma tarefa árdua e perigosa que exigia um conjunto único de competências. Os caçadores colocavam as suas armadilhas de aço ao longo dos trilhos dos castores ou submersas perto das tocas dos castores, utilizando o castor, uma secreção glandular dos castores como isco. O trabalho era frequentemente realizado em água gelada, expondo os caçadores ao risco constante de hipotermia. Assim que um castor era apanhado, tinha de ser rapidamente abatido e esfolado, uma tarefa que exigia força e precisão. A preparação das peles era uma forma de arte em si mesma. Os caçadores esticavam as peles em aros de salgueiro, raspando qualquer vestígio de carne e gordura. As peles eram então secas, um processo que podia demorar vários dias, dependendo das condições meteorológicas. Durante todo este tempo, os caçadores tinham de permanecer vigilantes contra predadores, tribos hostis e caçadores concorrentes que pudessem tentar roubar a sua captura arduamente conquistada. Os perigos enfrentados por estes homens eram múltiplos. Os ursos pardos, os lobos e os leões da montanha representavam uma ameaça constante, tal como as forças imprevisíveis da natureza. Cheias repentinas, avalanches e tempestades de neve repentinas podiam significar a desgraça até para o caçador mais experiente. O risco de lesões ou doenças na natureza selvagem remota era sempre presente, com a assistência médica mais próxima a centenas de quilômetros de distância. Talvez o aspecto mais complexo e volátil do comércio de peles fosse a relação entre os caçadores e as tribos indígenas. Estas interações variavam entre alianças mutuamente benéficas e amarga inimizade, mudando frequentemente com as marés políticas e econômicas. Algumas tribos, como os Nez Perce e os Shoshone, formaram parcerias com os caçadores, trocando peles e informações por bens europeus e proteção contra tribos rivais. Estas alianças podiam ser tênues, no entanto, sujeitas a mal-entendidos e quebras de confiança de ambos os lados. Outras tribos, particularmente os Blackfoot, nas montanhas rochosas do norte, viam a invasão dos caçadores brancos como uma ameaça terrível ao seu modo de vida. Os Blackfoot controlavam há muito tempo o comércio de peles nos seus territórios, atuando como intermediários entre outras tribos e os comerciantes europeus. A chegada dos caçadores americanos ameaçava perturbar este acordo lucrativo, levando a confrontos violentos que iriam definir a era. As tribos indígenas não estavam apenas a defender as suas terras ancestrais, estavam a lutar para manter a sua soberania econômica. Os Iroquois, por exemplo, tinham desenvolvido uma sofisticada rede de comércio que abrangia grande parte do continente. Utilizaram armas de fogo europeias para impedir que outras tribos mais a oeste negociassem diretamente com os homens brancos, protegendo assim o seu papel de intermediários no comércio de peles. Esta revelação desafia a percepção comum dos conflitos entre os povos indígenas e os colonos como simples disputas territoriais.
À medida que o comércio de peles atingia o seu auge, tornou-se claro que os homens da montanha não estavam apenas a caçar castores. Estavam a remodelar a paisagem econômica e social do oeste americano. As suas ações desencadearam uma cadeia de acontecimentos que teriam consequências de longo alcance, tanto para o ambiente como para as populações indígenas, que tinham chamado a estas terras de lar durante milênios. Capítulo 4. Jedediah Smith, o erudito da natureza selvagem. Entre as figuras lendárias da fronteira americana, Jedediah Strong Smith destacou-se como um homem de contradições. Nascido em 1790 em Jericho, Nova York, a educação de Smith estava muito distante do estilo de vida agreste que mais tarde abraçaria. Ao contrário de muitos dos seus contemporâneos, que foram atraídos para essa natureza selvagem por necessidade ou sede de aventura, Smith abordou a fronteira com a mente de um erudito e o espírito de um explorador. A educação inicial de Smith, embora limitada pelos padrões da fronteira, incutiu nele uma paixão vitalícia pela aprendizagem e observação. Carregava uma Bíblia e uma cópia do diário de Lewis e Clark nas suas expedições, muitas vezes lendo à luz do fogo após longos dias de captura e exploração. Esta curiosidade intelectual, combinada com as suas habilidades práticas, revelar-se-ia inestimável nos seus futuros empreendimentos. Em 1822, aos 23 anos, Smith respondeu ao apelo de William Henry Ashley por homens para subir o rio Missouri. Desde o início, distinguiu-se não só pelas suas habilidades de captura, mas também pelo seu meticuloso registro e cartografia. Enquanto outros caçadores se concentravam unicamente na busca de peles de castor, Smith viu o significado mais amplo das suas explorações. Ele compreendeu que mapas precisos e diários detalhados poderiam abrir caminho para uma futura expansão e compreensão científica do oeste americano. A reputação de Smith, como um erudito da natureza selvagem, cresceu rapidamente. A sua capacidade de navegar por territórios desconhecidos e estabelecer relações amigáveis com tribos indígenas tornou-o um trunfo inestimável para a empresa de Ashley. A abordagem metódica de Smith à exploração contrastava fortemente com os métodos muitas vezes aleatórios dos seus pares. Ele documentou cuidadosamente as características geográficas, a flora e a fauna e os costumes das tribos nativas americanas que encontraram. Uma das aventuras mais angustiantes de Smith ocorreu durante a sua primeira grande expedição como líder de um grupo em 1823. Encarregado de encontrar uma rota para as Montanhas Rochosas, Smith liderou um grupo de homens rio acima do Missouri e para o território da tribo Arikara. Os Arikara, ressentidos com a invasão das suas terras e a perturbação das suas redes de comércio, lançaram um ataque surpresa ao acampamento dos caçadores. No caos do ataque, antes do amanhecer, Smith demonstrou liderança e bravura excepcionais. Apesar de ter sido ferido na descarga inicial, reuniu os seus homens e organizou uma defesa. O seu raciocínio rápido e a implantação estratégica dos seus recursos limitados permitiram que os caçadores, em grande inferioridade numérica, resistissem aos Arikara tempo suficiente para a chegada de reforços. Este incidente não só solidificou a reputação de Smith como um líder capaz, mas também forneceu informações valiosas sobre as complexas relações entre os caçadores e as tribos indígenas. O relato detalhado de Smith sobre a batalha e as suas consequências contribuiu significativamente para a compreensão da diplomacia e resolução de conflitos na fronteira. À medida que as explorações de Smith o levaram mais para o oeste, as suas contribuições para o conhecimento geográfico tornaram-se cada vez mais significativas. Em 1826, liderou uma expedição que se tornou o primeiro grupo de americanos a chegar à Califórnia por terra a partir do leste. Esta jornada levou Smith e os seus homens através do formidável deserto de Mojave e sobre as traiçoeiras montanhas de Sierra Nevada.
A travessia do deserto de Mojave foi particularmente extenuante. Com as fontes de água escassas e as temperaturas a subir, a liderança de Smith foi posta à prova final. Ele racionou os seus suprimentos cada vez menores com precisão, tomou decisões críticas sobre mudanças de rota e manteve o moral dos seus homens exaustos. As entradas do diário de Smith, deste período, fornecem um relato vívido dos desafios que enfrentaram. Água não havia nenhuma e os nossos cavalos estavam em condições deploráveis. O país era perfeitamente árido, não havia relva e os cavalos eram obrigados a subsistir da casca de um pequeno arbusto. Apesar das dificuldades, as observações meticulosas de Smith durante esta jornada expandiram significativamente a compreensão geográfica do sudoeste americano. Os seus mapas e descrições de territórios anteriormente desconhecidos revelar-se-iam inestimáveis para futuros exploradores e colonos. Ao chegar à Califórnia, Smith encontrou um novo conjunto de desafios. As autoridades espanholas, desconfiadas das incursões americanas no seu território, detiveram Smith e o seu grupo. Mais uma vez, as habilidades diplomáticas de Smith vieram à tona. Ele negociou com sucesso a sua libertação, usando o seu conhecimento de espanhol e o seu comportamento respeitoso para aliviar as tensões. As contribuições de Smith para o mapeamento do oeste americano foram incomparáveis para a sua época. As suas explorações preencheram vastos espaços em branco nos mapas existentes, fornecendo informações detalhadas sobre cadeias de montanhas, sistemas fluviais e rotas potenciais para futuros viajantes. O seu legado como cartógrafo e registrador revelar-se-ia tão duradouro quanto a sua reputação como caçador e explorador. Capítulo 5. Um encontro particularmente angustiante, relatado pelo homem da montanha Isaac P. Rose, ilustra a intensidade desses conflitos e o medo que incutiam nos caçadores. Rose descreveu uma cena onde um grupo de homens da montanha, envolvidos na tarefa mundana de cozinhar costelas de búfalo, de repente se viu sob ataque de uma força de 30 a 40 guerreiros Blackfoot. A súbita transição de uma vida pacífica no acampamento para uma luta desesperada pela sobrevivência foi um forte lembrete dos constantes perigos enfrentados por aqueles que se atreviam a aventurar-se em território Blackfoot. O relato de Rose pinta um quadro vívido do caos e terror que se seguiu. Os gritos dos selvagens, o rugido das armas, o assobio das flechas e os gritos dos feridos produziram uma horrível discórdia. As probabilidades esmagadoras enfrentadas pelos caçadores em tais encontros sublinhavam a natureza precária da sua existência na natureza selvagem. O impacto psicológico desses conflitos estendeu-se muito além do perigo imediato de danos físicos. O conhecimento de que guerreiros Blackfoot poderiam estar à espreita atrás de qualquer rocha ou árvore criou uma atmosfera generalizada de tensão e medo que desgastava até os homens da montanha mais endurecidos. Muitos caçadores falavam de noites sem dormir, constantemente alertas ao menor som que pudesse sinalizar um ataque iminente. No entanto, seria um erro ver a relação entre os Blackfoot e os homens da montanha como uma de hostilidade implacável. A realidade era muito mais complexa, caracterizada por uma dinâmica em constante mudança de conflito, negociação e cooperação ocasional. Alguns homens da montanha, através de uma combinação de habilidade diplomática e sensibilidade cultural, conseguiram estabelecer alianças provisórias com certas tribos Blackfoot. Essas alianças, por mais frágeis que fossem, ofereciam vislumbres do potencial para uma coexistência pacífica e comércio mutuamente benéfico. Também destacaram as diversas abordagens adotadas por diferentes líderes Blackfoot em resposta à invasão de caçadores brancos. Enquanto alguns defendiam uma resistência agressiva, outros viram oportunidades na criação de novas parcerias econômicas. A história da defesa das suas terras
pelos Blackfoot contra os Homens da Montanha é mais do que um conto de conflito entre duas culturas. É um testemunho da complexa interação de interesses econômicos, mal-entendidos culturais e a luta pela sobrevivência num mundo em rápida mudança. A feroz resistência montada pelos Blackfoot desempenhou um papel crucial na definição do curso da expansão para oeste, influenciando as estratégias tanto dos caçadores quanto dos agentes governamentais que se seguiriam no seu rasto. Capítulo 6. Kit Carson, o pequeno gigante da fronteira. Nos anais da história da fronteira, poucas figuras se destacam tanto como Christopher Kit Carson, apesar da sua estatura física diminuta. Com pouco mais de 1,62 metros de altura, a reputação de Carson como homem da montanha, caçador e explorador excedia em muito a sua presença física. Nascido na véspera de Natal de 1809, no condado de Madison, Kentucky, Carson viria a tornar-se uma das figuras mais influentes e controversas do oeste americano. A jornada de Carson para o deserto começou com a tenra idade de 16 anos, quando fugiu do seu aprendizado para um fabricante de celas em Franklin, Missouri. Atraído pelo canto de sereia, da aventura e da oportunidade, juntou-se a uma caravana de carroças que se dirigia para Santa Fé em 1826. Esta decisão colocá-lo-ia num caminho que se entrelaçaria com o próprio tecido da expansão para oeste e as complexas relações entre colonos, homens da montanha e povos indígenas. O jovem Carson adaptou-se rapidamente às duras realidades da vida na fronteira, desenvolvendo uma impressionante gama de habilidades de sobrevivência que o serviriam bem ao longo da sua carreira. O seu olhar atento e a sua mão firme fizeram dele um excelente atirador, enquanto a sua capacidade de ler a paisagem e rastrear tanto a caça como as presas humanas se tornou lendária. Talvez o mais importante, Carson demonstrou uma aptidão excepcional para as línguas, tornando-se fluente em espanhol e em várias línguas nativas americanas, incluindo Navajo, Apache e Comanche. Esta versatilidade linguística revelar-se-ia inestimável nas suas futuras funções como caçador, guia e negociador. Os primeiros anos de Carson como caçador foram marcados por dificuldades e aventuras. Juntou-se a um grupo de homens da montanha experientes, aprendendo as complexidades de armar armadilhas, esfolar castores e navegar pelas traiçoeiras passagens montanhosas das montanhas rochosas. A vida de um caçador era de constante vigilância, com ameaças à espreita em cada curva do rio ou afloramento rochoso. Ursos pardos, tribos hostis e os elementos implacáveis representavam perigos sempre presentes. Um incidente no início da carreira de Carson demonstrou a rapidez de raciocínio e a bravura que se tornariam as suas marcas distintivas. Enquanto caçava ao longo do rio Green, no atual Wyoming, Carson e um pequeno grupo de companheiros foram emboscados por uma banda de guerreiros Arapaho. Em menor número e com menos armas, a situação parecia terrível. No entanto, a cabeça fria de Carson prevaleceu. Reconhecendo que o confronto direto levaria a uma morte certa, ele elaborou um plano ousado. Sob a proteção da escuridão, Carson liderou os seus companheiros numa retirada furtiva, usando o seu conhecimento do terreno para navegar por ravinas traiçoeiras e florestas densas. Quando os Arapaho os perseguiram ao amanhecer, Carson conduziu-os para um desfiladeiro estreito, onde a acústica amplificava o som dos movimentos do seu grupo, criando a ilusão de uma força muito maior. Esta astuta decepção, combinada com a perícia de Carson como atirador ao abater vários guerreiros perseguidores, convenceu os Arapaho de que enfrentavam um inimigo superior. Retiraram-se, permitindo que Carson e os seus companheiros escapassem ilesos. Este episódio não só garantiu a reputação de Carson entre os seus companheiros caçadores, como também demonstrou a complexa interação de coragem, astúcia e compreensão cultural que definiria a sua carreira.
A sua capacidade de pensar rapidamente e de se adaptar às circunstâncias em rápida mudança servi-lo-ia bem nos anos que se seguiriam. À medida que o comércio de peles começou a declinar no final da década de 1830, o papel de Carson na fronteira evoluiu. O seu vasto conhecimento da geografia do Oeste, juntamente com as suas competências linguísticas e a sua relação com várias tribos nativas americanas, fizeram dele um trunfo inestimável como guia e explorador. Foi nesta qualidade que Carson daria os seus contributos mais significativos para a expansão para o oeste, liderando expedições militares e equipas de levantamento topográfico através de vastas extensões de território inexplorado. O legado em evolução de Carson começou a tomar forma durante este período. A sua associação com as expedições de John C. Fremont na década de 1840 catapultá-lo-ia para a fama nacional. Os relatórios brilhantes de Fremont sobre as habilidades e a bravura de Carson capturaram a imaginação do público, transformando o modesto homem da montanha num herói popular maior do que a vida. No entanto, esta nova celebridade era uma faca de dois gumes, muitas vezes em desacordo com a própria autoavaliação modesta de Carson. À medida que a reputação de Carson crescia, também crescia a complexidade das suas relações com os povos indígenas do Oeste. Embora tivesse estabelecido ligações profundas com muitas tribos durante os seus anos como caçador, o seu papel como explorador do governo colocava-o frequentemente em conflito direto com os interesses dos nativos americanos. Esta tensão viria a definir os últimos anos da sua carreira, à medida que Carson se via dividido entre a sua simpatia pelas culturas indígenas e o seu dever para com os Estados Unidos em expansão. As sementes dos futuros papéis de Carson, como explorador militar e agente indígena, foram semeadas durante estes anos de transição. O seu conhecimento incomparável dos territórios ocidentais, combinado com as suas competências diplomáticas, fizeram dele um trunfo inestimável para o governo dos Assindians, que procurava consolidar o seu domínio sobre a fronteira. No entanto, esta posição também levaria Carson a alguns dos episódios mais controversos da sua vida, incluindo o seu envolvimento em campanhas contra as tribos Navajo e Apache. Capítulo 7. Jim Bridger, Mestre das Montanhas. Vamos agora voltar a falar sobre um dos mais importantes homens da montanha da história, uma vez que ele merece um grande capítulo dedicado à sua grande habilidade e conhecimento no campo. À medida que a era do comércio de peles atingia o seu auge, um nome elevou-se acima de todos os outros para se tornar sinônimo da fronteira americana: Jim Bridger. O jovem que se tinha juntado ao Sandy Ashley quando era adolescente tinha se tornado uma lenda viva. As suas habilidades aperfeiçoadas a níveis quase sobrenaturais por anos, de experiência na natureza implacável. Os anos de ouro de Bridger, como homem da montanha, coincidiram com um período de rápida mudança no Oeste, à medida que a terra que ele conhecia tão intimamente começava a revelar os seus segredos a uma nação em constante expansão. A reputação de Bridger como mestre das montanhas foi construída sobre uma base de habilidades excepcionais em navegação, rastreamento e sobrevivência. A sua capacidade de ler a terra era incomparável, permitindo-lhe atravessar vastas extensões de território inexplorado com um sentido de direção quase inexplicável. Colegas caçadores e exploradores maravilhavam-se com a capacidade de Bridger de recordar detalhes intrincados de paisagens que tinha visto apenas uma vez, anos antes. Este conhecimento enciclopédico da geografia ocidental revelar-se-ia inestimável não só para os seus companheiros homens da montanha, mas também para as vagas de colonos e expedições militares que se seguiriam nos seus passos. No reino do rastreamento e da caça, as habilidades de Bridger raiavam o mítico. Ele conseguia discernir os sinais mais subtis de caça ou passagem humana, interpretando rastos, galhos partidos e pedras deslocadas
com a precisão de um cientista forense. Esta habilidade não era meramente uma questão de observação apurada, exigia uma compreensão profunda do comportamento animal, dos padrões climáticos e da interação entre vários elementos do ecossistema. As habilidades de rastreamento de Bridger muitas vezes significavam a diferença entre fartura e fome para os seus companheiros e, em mais de uma ocasião, salvaram vidas ao ajudarem a localizar membros perdidos ou feridos de expedições. A sobrevivência no ambiente hostil das Montanhas Rochosas exigia um conjunto diversificado de habilidades, e Bridger dominava-as todas. Era um especialista em encontrar água em paisagens aparentemente áridas, identificar plantas comestíveis e construir abrigos que pudessem resistir às condições climáticas mais severas. A sua proficiência com armas de fogo era lendária, mas igualmente importante era a sua habilidade com uma faca, tanto como ferramenta como arma. A adaptabilidade de Bridger permitiu-lhe prosperar em ambientes que teriam rapidamente ceifado a vida de homens menos experientes. Uma das façanhas mais famosas de Bridger durante este período foi a sua descoberta do Grande Lago Salgado, em 1824. Enquanto explorava essa região, que mais tarde se tornaria Utah, Bridger deparou-se com uma vasta massa de água diferente de tudo o que tinha encontrado antes. A alta salinidade do lago tornava a água imprópria para consumo, uma cruel ironia na paisagem árida. Inicialmente, Bridger acreditou ter encontrado um braço do Oceano Pacífico, uma ideia errada, que persistiu durante algum tempo devido ao tamanho e à salinidade do lago. O relato de Bridger sobre o Grande Lago Salgado despertou considerável interesse e especulação entre os seus companheiros caçadores e o público em geral. Alguns rejeitaram as suas alegações como contos da carochinha, enquanto outros viram-no como prova de uma passagem noroeste, que poderia revolucionar as rotas comerciais. A realidade, como Bridger viria a descobrir mais tarde, não era menos significativa. O Grande Lago Salgado e a sua bacia circundante tornar-se-iam um ponto de passagem crucial para a migração para o oeste e desempenhariam um papel central na colonização do oeste americano. Ao longo da sua carreira, as interações de Bridger com os povos indígenas distinguiram-no de muitos dos seus contemporâneos. Em vez de ver os nativos americanos apenas como potenciais inimigos ou obstáculos a serem superados, Bridger procurou compreendê-los e aprender com eles. Ele reconheceu a profundidade do conhecimento e das habilidades de sobrevivência possuídas por várias tribos e trabalhou para incorporar as suas técnicas no seu próprio repertório. A abordagem de Bridger às relações indígenas era pragmática, impulsionada por uma combinação de respeito, curiosidade e interesse próprio. Ele aprendeu várias línguas nativas americanas, incluindo Sioux, Cheyenne e Ute, o que lhe permitiu comunicar diretamente com líderes tribais e membros comuns. Esta capacidade linguística, juntamente com o seu genuíno interesse pelas suas culturas, permitiu a Bridger forjar alianças e relações comerciais que se revelaram mutuamente benéficas. A adoção de costumes nativos americanos pelo homem da montanha estendeu-se para além de meras habilidades de sobrevivência. Bridger abraçou muitos aspectos dos estilos de vida indígenas, desde o seu vestuário e hábitos alimentares até as suas crenças espirituais. Ele participou em cerimônias e rituais tribais, obtendo informações sobre as complexas visões do mundo que moldavam as sociedades nativas americanas. Esta imersão cultural não só melhorou a capacidade de Bridger de navegar no panorama social e político da fronteira, como também lhe deu uma perspectiva única sobre o choque de civilizações que se desenrolava em todo o Oeste. As relações de Bridger com os povos indígenas não foram isentas de controvérsia. Ele casou-se com 3 mulheres nativas americanas ao longo da sua vida, começando com uma mulher Flathead chamada Cora.
Estes casamentos, embora não fossem incomuns entre os homens da montanha, eram vistos com suspeita e desaprovação por muitos colonos brancos. No entanto, para Bridger, representavam ligações genuínas às culturas que ele tinha passado a respeitar e, em muitos aspectos, a preferir a sua própria. À medida que a fama de Bridger crescia, também cresciam as exigências sobre a sua experiência. Expedições militares, equipas de levantamento e comboios de carroças de colonos procuravam a sua orientação. O mestre das montanhas viu-se cada vez mais dividido entre dois mundos. A natureza selvagem e indomada que ele tinha ajudado a mapear e a explorar, e a maré crescente da expansão americana que ameaçava alterar para sempre as paisagens e culturas que ele tinha passado a conhecer tão intimamente. Capítulo 8. A paisagem em mudança, declínio do comércio de castores. Quando a década de 1830 amanheceu, a paisagem do oeste americano começou a mudar, tanto literal como figurativamente. As outrora abundantes populações de castores, que tinham atraído inúmeros aventureiros para o deserto, estavam a diminuir, vítimas da sua própria desejabilidade. Este declínio marcou o início do fim de uma era que tinha definido a experiência da fronteira por mais de 2 décadas. A era de ouro dos homens da montanha estava a chegar ao fim, impulsionada por uma tempestade perfeita de fatores econômicos e ambientais. A exploração excessiva tinha tido um impacto severo nas populações de castores em todas as montanhas rochosas e além. Córregos e rios, que outrora fervilhavam com os industriosos roedores, agora corriam silenciosos. As suas margens já não ecoavam com o estalar das caudas de castor na água. A busca implacável de lucro por parte dos caçadores tinha perturbado o delicado equilíbrio destes ecossistemas, com consequências que se propagariam pela cadeia alimentar e alterariam a própria geografia da Terra. Em 1837, o preço das peles de castor tinha caído drasticamente do seu pico, de cerca de $25 por pele para meros $2, o equivalente a pouco mais de $60 na moeda atual. Esta desvalorização dramática não foi apenas o resultado da escassez. As mudanças nas tendências da moda na Europa e na América desempenharam um papel significativo. Os outrora cobiçados chapéus de feltro de castor estavam a cair em desuso, substituídos por chapéus de seda e outros estilos, que não exigiam o subpelo macio do castor. Para os homens da montanha que tinham arriscado a vida em busca destas peles, o colapso do mercado foi nada menos que catastrófico. Muitos encontraram-se no meio do deserto, as suas peles arduamente conquistadas, subitamente valendo uma fração do seu valor anterior. A base econômica do seu modo de vida estava a desmoronar-se sob os seus pés, forçando estes homens adaptáveis a reinventarem-se mais uma vez. O declínio do comércio de castores teve consequências ambientais de longo alcance. Os castores, muitas vezes referidos como engenheiros da natureza, desempenham um papel crucial na formação e manutenção de habitats de zonas úmidas. As suas barragens criam lagoas e riachos de fluxo lento que sustentam uma diversidade de plantas e animais. A remoção de castores destes ecossistemas levou ao aumento da erosão, alterou os padrões de fluxo de água e uma redução da biodiversidade. As tribos indígenas, que há muito dependiam das populações de castores, tanto para sustento como para comércio, viram os seus modos de vida tradicionais perturbados. As complexas redes de comércio que se tinham desenvolvido ao longo de gerações foram lançadas em desordem, forçando muitas tribos a adaptarem-se a novas realidades econômicas ou a enfrentarem consequências terríveis. À medida que o comércio de peles diminuía, um novo capítulo na história do Oeste começou a começar a desenrolar-se. Os homens da montanha, com o seu conhecimento incomparável da terra e dos seus habitantes, encontraram-se numa posição única
para guiar a próxima onda de expansão para o oeste. Muitos fizeram a transição da caça para funções como batedores e guias para expedições militares, equipas de levantamento e comboios de carroças de colonos. Jim Bridger, o lendário caçador e explorador cuja história narramos anteriormente, exemplificou esta transição. O seu conhecimento íntimo dos territórios ocidentais tornou-o um trunfo inestimável para o governo dos Exiles Iowa e para os emigrantes que procuravam uma passagem segura pelo continente. O papel de Bridger na orientação de colonos ao longo de novas rotas, como a Overland Trail, demonstrou a natureza evolutiva do lugar do homem da montanha na história do Oeste. O declínio do comércio de castores coincidiu com um crescente interesse nacional na expansão para o Oeste. O conceito de destino manifesto estava a ganhar força, impulsionando uma onda de colonos ansiosos por reivindicar o seu pedaço da fronteira americana. Para muitos ex-caçadores, isto representou tanto um desafio como uma oportunidade. As suas habilidades, aprimoradas ao longo de anos de sobrevivência no deserto, estavam agora em alta procura. Kit Carson, outra figura icônica da era do comércio de peles, encontrou um novo propósito como guia e agente indígena. A sua capacidade de navegar na complexa paisagem cultural e política do Oeste tornou-o um intermediário essencial entre o governo dos Ipumeaus e Moisiu e as tribos indígenas. No entanto, este papel muitas vezes colocou Carson em situações moralmente ambíguas, forçando-o a equilibrar as suas simpatias pelos nativos americanos com o seu dever para com a nação em expansão. A transição de caçador para guia nem sempre foi fácil. Muitos homens da montanha lutaram para se adaptar aos tempos em mudança, os seus espíritos ferozmente independentes a irritarem-se contra as restrições da civilização. Alguns, como John Comedor de Fígados Johnson, tornaram-se material de lenda da fronteira, as suas façanhas a tornarem-se mais ultrajantes a cada recontagem. À medida que os últimos ecos do comércio de peles desapareciam, o oeste americano estava à beira da transformação. Os homens da montanha, outrora senhores do deserto, agora encontravam-se presos entre dois mundos. O seu conhecimento íntimo da terra e dos seus povos revelar-se-ia fundamental na formação do curso da expansão para o oeste, para melhor ou para pior. Capítulo 9. O arsenal do homem da montanha. Ferramentas de sobrevivência. A vida do homem da montanha equilibrava-se precariamente no limite da sobrevivência, com o sucesso ou o fracasso frequentemente determinados pela qualidade e condição do seu equipamento. No deserto implacável da fronteira americana, o arsenal de um caçador não era meramente uma coleção de ferramentas, mas a própria chave para assegurar a sua existência contínua. Cada item transportado para o interior servia a um propósito vital, cuidadosamente selecionado pela sua utilidade e durabilidade nas duras condições das montanhas rochosas e arredores. No coração do kit de cada homem da montanha estava a sua arma de fogo, tipicamente um rifle de pederneira de cano longo. O rifle Hawken, favorecido por muitos, incluindo o lendário Jim Bridger, exemplificou a evolução do armamento de fronteira. Com o seu cano de 42 polegadas e bala de calibre 0,69, o Hawken fornecia o alcance e o poder de paragem necessários tanto para o caça como para a autodefesa. O mecanismo de pederneira, embora propenso a falhar em condições de umidade, era relativamente simples de manter e reparar no campo, uma consideração crucial para homens que podiam passar meses sem acesso a um armeiro. O rifle era mais do que apenas uma arma, era uma tábua de salvação. Um tiro bem colocado podia significar a diferença entre uma barriga cheia e a fome, ou entre a vida e a morte, num encontro com um urso pardo ou um grupo de guerra hostil. Os homens da montanha aperfeiçoaram a sua pontaria a níveis extraordinários, muitas vezes capazes de atingir alvos a distâncias que pareciam impossíveis para atiradores menos experientes. Esta habilidade não era meramente um ponto de orgulho,
mas uma necessidade num mundo onde cada tiro tinha de contar. A complementar o rifle estava uma variedade de implementos de lâmina, cada um servindo funções específicas na vida diária do caçador. A faca de talhante, com a sua lâmina robusta e larga, era talvez a ferramenta mais versátil no arsenal do homem da montanha. Usada para tudo, desde esfolar caça a talhar peças de armadilhas, uma boa faca nunca estava longe da mão de um caçador. Na década de 1840, muitos homens da montanha tinham adotado a faca Green River, com o nome da empresa que as produzia em Massachusetts. Estas facas ganharam uma reputação de manter um fio afiado, mesmo sob uso intenso, tornando-as ideais para as exigências da vida na fronteira. O Tomahawk, um híbrido de ferramenta e arma adotado das culturas nativas americanas, encontrou um lugar de destaque no cinto de muitos caçadores. A sua versatilidade tornou-a indispensável para cortar lenha, moldar peças de armadilhas e como uma arma formidável em combate corpo a corpo. A adoção do Tomahawk pelos homens da montanha refletia a sua abordagem pragmática à sobrevivência, incorporando ferramentas e técnicas de qualquer cultura que se mostrasse eficaz no deserto. Essenciais para o comércio do homem da montanha eram as suas armadilhas, dispositivos pesados de ferro concebidos para capturar castores e outros animais de pele. Cada caçador normalmente carregava entre 6 e 10 destas armadilhas de mola dupla, cada uma pesando entre 6 e 8 libras. A habilidade necessária para montar estas armadilhas eficazmente era tanto uma arte como uma ciência, envolvendo uma profunda compreensão do comportamento e habitat dos animais. Os caçadores escondiam cuidadosamente as suas montagens, muitas vezes entrando em riachos gelados para colocar armadilhas perto de tocas ou escorregas de castores. O processo de captura exigia uma observação e paciência aguçadas. Os homens da montanha tornaram-se adeptos da leitura de sinais súbitos no ambiente, uma pegada lamacenta, uma árvore recentemente roída ou a mais ligeira perturbação na água, que indicavam a presença da sua presa. Esta consciência aguçada serviu-os bem não só no seu comércio, mas também na navegação pelos inúmeros perigos do deserto. Igualmente importante para a sobrevivência do homem da montanha era o seu saco de possíveis, um recipiente para os itens diversos essenciais para a vida diária na fronteira. Este saco podia conter pederneira e aço para iniciar o fogo, balas de chumbo e medidas de pólvora para o rifle, anzóis e linha de pesca, e itens pessoais como tabaco ou um diário. O conteúdo do saco de possíveis de um homem oferecia informações sobre a sua personalidade e prioridades, um microcosmo da sua vida no deserto. A evolução do armamento durante este período teve um profundo impacto na dinâmica entre os homens da montanha e as tribos indígenas. A introdução de armas de fogo mais fiáveis e poderosas mudou o equilíbrio de poder, intensificando os conflitos e alterando as práticas de caça tradicionais. As tribos que ganharam acesso a estas armas, muitas vezes através do comércio com os próprios homens da montanha, viram as suas capacidades militares e de caça dramaticamente aumentadas. Esta corrida armamentista contribuiu para as relações complexas e muitas vezes violentas que caracterizaram a fronteira durante esta era. Manter e reparar o equipamento no deserto exigia um alto grau de autossuficiência e engenhosidade. Os homens da montanha tornaram-se hábeis em improvisar reparações, usando materiais disponíveis para consertar molas de armadilhas partidas, remendar roupas rasgadas ou improvisar uma peça de rifle partida. Esta capacidade de se adaptar e superar falhas de equipamento era muitas vezes a diferença entre a vida e a morte no interior implacável. A experiência de Jim Bridger como aprendiz de ferreiro provou ser inestimável a este respeito, dando-lhe uma vantagem na manutenção e reparação do seu equipamento. A sua experiência era procurada por outros caçadores, aumentando a sua reputação e valor para as empresas de comércio de peles. A capacidade de manter o equipamento em funcionamento não era meramente uma habilidade prática,
mas uma forma de moeda na economia social dos homens da montanha. Capítulo 10. Hugh Glass, o homem que se recusou a morrer. Entre o panteão de homens da montanha, cujas façanhas moldaram a fronteira americana, poucas histórias cativam a imaginação como a de Hugh Glass. A sua história de sobrevivência contra probabilidades esmagadoras tornou-se uma lenda, um testemunho do espírito humano indomável face às mais duras provações da natureza. Em agosto de 1823, Glass fazia parte de uma expedição de caça de peles liderada por Andrew Henry ao longo do rio Missouri. O grupo aventurou-se no perigoso território do atual Dakota do Sul, onde os encontros com ursos pardos eram uma ameaça constante. Foi durante um desses encontros que a vida de Glass seria para sempre alterada. Enquanto explorava a frente do grupo principal, Glass deparou-se com uma ursa parda com as suas crias. A ursa, enfurecida, atacou e, em questão de momentos, Glass viu-se envolvido numa luta de vida ou morte com um dos predadores mais temíveis da natureza. As enormes garras da ursa parda rasgaram a carne de Glass, deixando profundos golpes por todo o seu corpo. Apesar de ter conseguido matar o urso com a ajuda dos seus companheiros, Glass ficou gravemente ferido, com o corpo mutilado, um testemunho da ferocidade do urso. A gravidade dos ferimentos de Glass deixou o líder da expedição, Andrew Henry, com uma decisão difícil. Acreditando que Glass certamente morreria dos seus ferimentos, Henry pediu 2 voluntários para ficarem para trás e darem ao caçador um enterro adequado assim que ele sucumbisse aos seus ferimentos. John Fitzgerald e um jovem Jim Bridger concordaram com a tarefa, motivados pela promessa de uma recompensa considerável após o seu regresso ao Forte Kiowa. O que se seguiu foi um ato de traição que alimentaria a incrível jornada de sobrevivência e vingança de Glass. Enquanto Glass se agarrava à vida, Fitzgerald convenceu o jovem Bridger de que a sua situação era desesperada. Os 2 homens despojaram Glass das suas armas e equipamento, deixando-o sozinho e indefeso na natureza selvagem. Regressaram ao Forte Kiowa com uma história inventada da morte e enterro de Glass. Mas Hugh Glass recusou-se a morrer. Apesar dos seus horríveis ferimentos, recuperou a consciência e encontrou-se abandonado, desarmado e sozinho em território hostil. Com larvas a infestar os seus ferimentos e a perna partida, Glass começou um árduo rastejo em direção ao povoado mais próximo, Forte Kiowa, a cerca de 320 quilômetros de distância. A jornada de Glass tornou-se um teste angustiante de resistência humana. Ele próprio colocou a sua perna partida no lugar e permitiu que as larvas comessem a carne morta dos seus ferimentos, prevenindo a gangrena. Subsistindo de frutos silvestres, raízes e qualquer pequeno animal que conseguisse apanhar, Glass avançou lentamente pela paisagem implacável. Usou as suas habilidades de sobrevivência para se orientar, seguindo rios e usando as estrelas como guia. Após várias semanas de viagem tortuosa, Glass chegou ao rio Cheyenne. Lá conseguiu construir uma jangada rudimentar a partir de uma árvore caída, permitindo-lhe flutuar rio abaixo e cobrir maiores distâncias. Esta pequena vitória foi atenuada pelo perigo constante. Glass teve de permanecer vigilante contra tribos nativas americanas hostis e a ameaça sempre presente de animais selvagens. A incrível jornada de sobrevivência de Glass durou 6 semanas. Quando finalmente chegou ao Forte Kiowa, era mais um fantasma do que um homem, com o corpo devastado pela sua provação, mas o espírito inabalável. A sua chegada foi recebida com choque e descrença por aqueles que há muito o tinham dado como morto. A história da sobrevivência de Hugh Glass espalhou-se rapidamente por toda a vatia fronteira, crescendo a cada reconto. Tornou-se um símbolo poderoso da resiliência e determinação necessárias para sobreviver na natureza selvagem implacável do oeste americano. A história de Glass,
incorporou as qualidades míticas que definiram a Era dos Homens da Montanha: resistência inflexível, engenhosidade e uma capacidade quase sobrenatural de suportar dificuldades. A busca de Glass por vingança contra Fitzgerald e Bridger acrescentou outra camada à sua lenda. Ele rastreou Fitzgerald até ao Forte Atkinson, no atual Nebraska, apenas para descobrir que o seu traidor se tinha alistado no exército, colocando-o fora do alcance de Glass. Numa reviravolta surpreendente, Glass alegadamente perdoou o jovem Jim Bridger, reconhecendo o papel que Fitzgerald desempenhou na manipulação do caçador inexperiente. A história de Hugh Glass capturou a imaginação americana durante quase 2 séculos, inspirando numerosos livros, poemas e filmes. No entanto, as representações de Hollywood, incluindo o filme de 2015 The Revenant, O Renascido, com Leonardo DiCaprio, muitas vezes tomam liberdades significativas com o registro histórico. Embora estas dramatizações enfatizem temas de vingança e justiça, a realidade da experiência de Glass provavelmente se concentrou mais no impulso primordial para a sua sobrevivência. Os relatos históricos sugerem que a principal motivação de Glass não era a vingança, mas o desejo prático de recuperar o seu rifle roubado, uma ferramenta inestimável para um homem da fronteira. Esta nuance fala das duras realidades da vida na fronteira, onde o pragmatismo muitas vezes superava as noções românticas de honra e retribuição. Capítulo 11. William Sublette, o pioneiro das Montanhas Rochosas. Nos anais do comércio de peles americano, o nome William Sublette destaca-se não só pelas suas expedições audaciosas, mas também pelas suas inovações estratégicas, que alteraram para sempre a dinâmica da expansão para o oeste. Nascido no Kentucky em 1798, a jornada de Sublette para o coração do oeste foi marcada por uma ousadia que o distinguiu desde cedo. Em vez de simplesmente seguir os trilhos abertos por outros, Sublette rapidamente se destacou como um líder com uma visão que levaria a mudanças inovadoras na forma como o comércio de peles era operado. Um desses momentos de engenhosidade ocorreu em 1830, quando Sublette, reconhecendo as ineficiências da logística existente no comércio de peles, organizou a primeira caravana de abastecimento em grande escala para as Montanhas Rochosas. Esta caravana, composta por 10 carruagens e 2 charretes Dearborn, foi um feito logístico que demonstrou a viabilidade da viagem de carruagem através de terrenos anteriormente considerados intransponíveis. Esta jornada não marcou apenas um triunfo pessoal para Sublette. Lançou as bases para o que viria a ser o Trilho do Oregon, cimentando o seu legado como um pioneiro da migração para o oeste. A influência de Sublette estendeu-se muito além desta única conquista. Em 1826, tornou-se um parceiro fundamental na Rocky Mountain Fur Company, trabalhando ao lado de outras figuras lendárias como Jedediah Smith e David Jackson. Juntos, transformaram o comércio de peles, passando de expedições de captura individuais para operações mais organizadas e eficientes que pudessem resistir melhor às duras realidades da fronteira. Talvez o seu legado mais duradouro, no entanto, tenha sido o estabelecimento de Fort William em 1834, que mais tarde seria conhecido como Fort Laramie. Situado num ponto estratégico ao longo do trilho do Oregon, este posto avançado tornou-se um centro vital para comerciantes, caçadores e colonos. Era um lugar onde as culturas do oeste convergiam, um refúgio seguro no meio de uma jornada traiçoeira e um ponto crítico de interação entre o governo dos Esquimalt e as tribos nativas americanas. À medida que o comércio de peles começou a diminuir, Sublette provou a sua adaptabilidade ao mudar o seu foco para novos empreendimentos no Missouri, incluindo especulação de terras e outras oportunidades de negócios. A sua capacidade de navegar no cenário econômico em mudança do Oeste
garantiu que a sua influência continuaria muito depois de o auge do comércio de peles ter passado. O legado de Sublette é de inovação, liderança e uma profunda compreensão da fronteira americana. As suas contribuições não foram apenas nas peles que capturou ou nas terras que explorou, mas nas instituições e rotas duradouras que ajudou a estabelecer, que guiariam inúmeros outros na sua jornada para o Oeste. Capítulo 12. O encontro. Comércio e farra na natureza selvagem. À medida que os homens da montanha se aventuravam mais profundamente na natureza selvagem indomada, surgiu uma tradição única que se tornaria a força vital do comércio de peles, o encontro anual. Estes encontros, realizados no coração das montanhas rochosas, eram mais do que meros postos de comércio. Eram uma fusão vibrante de comércio, farra e intercâmbio cultural que definiu a experiência do homem da montanha. O conceito do encontro nasceu da necessidade e da inovação. William Ashley, o empreendedor visionário por trás de Ashley's 100, reconheceu a ineficiência de ter caçadores a fazer a longa e perigosa viagem de volta a St. Louis todos os anos para vender as suas peles e reabastecer-se. Em 1825, ele criou um sistema onde o mercado viria às montanhas. Este golpe de gênio transformaria o comércio de peles e criaria uma instituição lendária do Oeste americano. O primeiro encontro, realizado em 1825 em Henry's Fork do Rio Green, foi um caso relativamente modesto. Cerca de 120 caçadores reuniram-se para trocar as suas peles arduamente conquistadas por mantimentos e desfrutar de um breve descanso da solidão da vida na montanha. À medida que a notícia do sucesso deste novo sistema se espalhava, os encontros subsequentes cresceram em tamanho e âmbito, tornando-se grandes eventos que atraíram centenas de participantes de todos os cantos do Oeste. A atmosfera destes encontros era elétrica, um contraste gritante com o isolamento silencioso que caracterizava a maior parte do ano de um caçador. À medida que as caravanas de mantimentos chegavam de Saint-Louis, carregadas de bens que iam da pólvora e armadilhas ao café e açúcar, o ar enchia-se de antecipação. Os caçadores, muitos dos quais tinham passado meses sozinhos na natureza selvagem, aguardavam ansiosamente notícias do mundo exterior, a oportunidade de ver velhos amigos e a oportunidade de trocar histórias das suas aventuras. O comércio era o principal objetivo do encontro e era conduzido com um fervor que correspondia às altas apostas envolvidas. Os caçadores traziam a colheita de peles de castor do ano, esperando garantir os melhores preços dos agentes da empresa. A importância econômica destas transações não pode ser exagerada. Para muitos homens da montanha, o resultado das suas trocas no encontro determinaria a sua fortuna para o ano seguinte. A concorrência entre as empresas de peles era feroz, com os agentes a competirem para garantir as melhores peles e recrutar os caçadores mais habilidosos. O encontro tornou-se um mercado de informações, bem como de bens, com rumores de novos terrenos de caça e mudanças nas alianças tribais a espalharem-se rapidamente pela multidão reunida. No entanto, o encontro era muito mais do que uma mera transação comercial. Era um momento de celebração exuberante, uma oportunidade para os homens da montanha se libertarem das dificuldades da sua existência solitária e se deleitarem na companhia dos seus pares. Os encontros rapidamente se tornaram lendários pela sua atmosfera turbulenta, alimentada por quantidades copiosas de álcool e um ano de energia reprimida. Competições e jogos eram uma característica central do encontro, permitindo que os caçadores mostrassem as suas habilidades e resolvessem velhas desavenças. Concursos de tiro demonstraram perícia, enquanto lutas e corridas a pé testaram a proeza física. Estes eventos não eram meramente entretenimento, eram uma forma de os homens da montanha estabelecerem as suas reputações e provarem o seu valor numa cultura que valorizava a habilidade e a ousadia acima de tudo. O encontro de 1832,
realizado em Pierre's Hole, no atual Idaho, fornece uma ilustração vívida da cultura única que floresceu nestes encontros. Este encontro, em particular, foi marcado por uma presença invulgarmente grande, com mais de 200 caçadores americanos, juntamente com um número significativo de nativos americanos de várias tribos. Enquanto o comércio e as celebrações estavam em pleno andamento, espalhou-se a notícia de um grande grupo de guerra Gros Ventre a aproximar-se do vale. A notícia enviou uma onda de tensão através da multidão reunida, interrompendo momentaneamente a atmosfera festiva. No entanto, os homens da montanha, muitos dos quais tinham enfrentado perigos semelhantes inúmeras vezes antes, rapidamente se organizaram numa força de combate formidável. A batalha que se seguiu demonstrou a complexa teia de alianças e inimizades que caracterizou a era do comércio de peles. Os caçadores lutaram ao lado dos seus aliados nativos americanos, enquanto outros grupos indígenas alinharam-se com os Gros Ventre. A escaramuça foi breve, mas intensa, resultando em baixas em ambos os lados e, finalmente, afastando os guerreiros Gros Ventre. Na sequência da batalha, o encontro retomou com vigor renovado. Os caçadores, com o sangue ainda quente da luta, lançaram-se nas celebrações com abandono. Ao redor das fogueiras, novas lendas nasceram à medida que os homens contavam os seus papéis nos eventos do dia, cada conto a tornar-se maior a cada nova narração. O encontro de Pierre's Hole de 1832 encapsulou a essência destes encontros. Uma mistura potente de comércio, camaradagem e conflito que definiu a experiência do homem da montanha. Mostrou a adaptabilidade e resiliência destes empreendedores da fronteira, que podiam transitar perfeitamente de comerciantes astutos para guerreiros ferozes e de volta para foliões no espaço de um único dia. Capítulo 13. David Edward Jackson, o desbravador silencioso. Entre as figuras lendárias que moldaram o oeste americano, David Edward Jackson destaca-se como um desbravador silencioso, um homem cuja competência discreta e habilidades diplomáticas deixaram uma marca indelével no comércio de peles e na expansão para o oeste. Nascido em 1788, no condado de Randolph, Virgínia, a infância de Jackson pouco prenunciava as aventuras que o aguardavam na distante fronteira. No entanto, como muitos jovens da sua época, o fascínio da oportunidade e a promessa de terras indomáveis chamavam por ele com uma força irresistível. Em 1822, aos 34 anos, Jackson respondeu ao apelo de William Henry Ashley por jovens empreendedores para subir o rio Missouri, marcando o início da sua carreira no comércio de peles. Esta decisão colocá-lo-ia num caminho que se entrelaçaria com alguns dos eventos e personalidades mais significativas da fronteira americana. Ao juntar-se à expedição de Ashley, encontrou-se na companhia de outras futuras lendas, incluindo Jedediah Smith e William Sublette, homens cujos nomes se tornariam sinônimos da era dos homens da montanha. A entrada de Jackson no comércio de peles coincidiu com um período de intensa competição e rápida expansão. As montanhas rochosas, com as suas abundantes populações de castores e territórios inexplorados, atraíam tanto caçadores como comerciantes. Foi neste cadinho de ambição e natureza selvagem que os verdadeiros talentos de Jackson começaram a emergir. Ao contrário de alguns dos seus companheiros mais exuberantes, a força de Jackson residia na sua competência discreta, nas suas apuradas capacidades de observação e na sua capacidade de navegar tanto nas paisagens físicas como sociais da fronteira. À medida que Jackson ganhava experiência e respeito entre os seus pares, desempenhou um papel cada vez mais crucial nos empreendimentos de Ashley. A sua abordagem metódica à caça e ao comércio, combinada com uma aptidão natural para a liderança, distinguiu-o de muitos dos seus contemporâneos. Estas qualidades seriam-lhe úteis em 1826, quando ele, juntamente com Jedediah Smith e William Sublette,
comprou a Rocky Mountain Fur Company ao seu mentor, William Henry Ashley. A parceria de Smith, Jackson e Sublette marcou uma nova era no comércio de peles. Cada homem trouxe pontos fortes únicos para a empresa. Smith era o explorador intrépido, Sublette o empresário astuto e Jackson a mão firme, que muitas vezes guiava as suas operações. Sob a sua liderança, a Rocky Mountain Fur Company expandiu o seu alcance, entrando em novos territórios e estabelecendo relações cruciais com tribos nativas americanas. O papel de Jackson na gestão destas relações revelou-se inestimável para o sucesso da empresa. Numa era marcada por frequentes conflitos entre caçadores e povos indígenas, Jackson demonstrou uma capacidade notável para negociar e manter alianças. A sua abordagem caracterizava-se pelo respeito e pela justiça, qualidades que nem sempre eram comuns entre os seus pares. Jackson compreendia que o sucesso dos seus empreendimentos dependia tanto das capacidades diplomáticas como da perspicácia na caça. Uma das contribuições mais significativas de Jackson foi o seu papel no estabelecimento e manutenção de relações pacíficas com a tribo Shoshone. Reconhecendo a importância estratégica dos Shoshone como aliados e parceiros comerciais, Jackson trabalhou incansavelmente para cultivar a confiança e o respeito mútuo. Os seus esforços não só garantiram peles valiosas para a empresa, como também ajudaram a criar uma zona tampão de território amigável em que os seus caçadores podiam operar com relativa segurança. No entanto, as capacidades diplomáticas de Jackson foram postas à prova durante um tenso encontro com uma banda de guerreiros Blackfoot em 1827. Os Blackfoot, conhecidos pela sua feroz resistência à invasão branca, tinham cercado um pequeno grupo de caçadores liderados por Jackson. Recorrendo à sua experiência e compreensão dos costumes nativos americanos, Jackson conseguiu atenuar a situação sem derramamento de sangue. O seu comportamento calmo e a sua vontade de participar num diálogo respeitoso não só salvaram vidas, como também abriram a porta a futuras negociações com esta tribo tradicionalmente hostil. Com o amanhecer da década de 1830, o comércio de peles começou a dar sinais de declínio. A sobreexploração tinha esgotado as populações de castores em muitas áreas, e as mudanças nas tendências da moda na Europa reduziram a procura de chapéus de feltro de castor. Jackson, sempre o pragmático, reconheceu as mudanças nas marés da fortuna. Ao contrário de alguns dos seus contemporâneos, que se agarravam desesperadamente à glória desvanecida da era dos homens da montanha, Jackson começou a explorar novas oportunidades. Em 1830, Jackson tomou a difícil decisão de deixar a Rocky Mountain Fur Company, vendendo a sua parte para se concentrar noutros empreendimentos. Voltou a sua atenção para o florescente comércio ao longo da trilha de Santa Fé, aplicando o conhecimento e as capacidades que tinha aperfeiçoado nas montanhas a esta nova fronteira de comércio. A transição de Jackson exemplificou a adaptabilidade que caracterizou os homens da fronteira mais bem-sucedidos da sua época. Apesar da sua saída do comércio de peles, a influência de Jackson continuou a fazer-se sentir no Oeste. As rotas que ele ajudou a estabelecer, as relações que forjou com as tribos nativas americanas e o conhecimento detalhado da terra que acumulou, desempenharam papéis cruciais na facilitação da expansão para o Oeste. Tanto os colonos como os soldados seguiriam os passos de Jackson e dos seus companheiros, homens da montanha, confiando nos trilhos que abriram e nos mapas que desenharam. Capítulo 14. O custo da conquista, perspectivas indígenas. À medida que os homens da montanha trilhavam os seus caminhos pela natureza selvagem, deixavam uma marca indelével nas terras que atravessavam e nos povos que encontravam. O verdadeiro custo desta conquista, no entanto, foi suportado em grande parte pelas populações indígenas, cujos territórios ancestrais foram irrevogavelmente alterados pelo comércio de peles e pela vaga de expansão para o oeste que se seguiu.
O impacto dos homens da montanha nas comunidades nativas americanas foi profundo e multifacetado. Embora algumas tribos inicialmente tenham acolhido os caçadores como potenciais parceiros comerciais e fontes de bens valiosos, outras reconheceram a ameaça que estes recém-chegados representavam para o seu modo de vida tradicional. A Confederação Blackfoot, em particular, resistiu ferozmente à invasão de caçadores brancos nos seus territórios de caça, o que levou a décadas de conflitos violentos. A relação entre os homens da montanha e várias tribos indígenas era complexa e muitas vezes paradoxal. Alguns caçadores, como Jim Bridger, desenvolveram um profundo respeito pelas culturas nativas americanas, aprendendo as suas línguas e adotando muitos dos seus costumes. Estes homens serviam frequentemente como intermediários entre a sua própria cultura e os povos indígenas que encontravam. Outros, movidos por preconceito ou medo, mantinham uma postura conflituosa que exacerbava as tensões e levava ao derramamento de sangue. Um dos aspectos mais significativos, embora muitas vezes negligenciado, desta colisão cultural foi o papel desempenhado pelos Iroquois no comércio de peles. Muito antes de os caçadores brancos se aventurarem nas Montanhas Rochosas, os Iroquois tinham se estabelecido como caçadores habilidosos e comerciantes astutos. O seu envolvimento no comércio de peles remontava ao início do século XVII, quando começaram a negociar com colonos holandeses e ingleses na costa leste. À medida que o comércio de peles avançava para o oeste, o mesmo acontecia com os Iroquois. Eles aproveitaram a sua experiência e ligações para se tornarem aliados valiosos tanto para os caçadores brancos como para as empresas de comércio de peles. Os Iroquois trouxeram consigo não só as suas habilidades de caça e captura, mas também as suas armas de fogo, que usaram com grande efeito nas suas relações com outras tribos. A presença de caçadores Iroquois armados nos territórios ocidentais acrescentou outra camada de complexidade à situação já volátil. Eles frequentemente entravam em conflito com as tribos locais, particularmente os Blackfoot e os Crow, enquanto competiam por territórios de caça e controlo das rotas comerciais. Estes conflitos, por vezes, escalavam para batalhas em grande escala, desestabilizando ainda mais o equilíbrio de poder regional. O papel dos Iroquois no comércio de peles desafia a narrativa simplista da expansão branca para os territórios nativos americanos. Revela uma realidade mais matizada, onde os grupos indígenas não eram meras vítimas passivas, mas participantes ativos na dinâmica econômica e política da época. Os Iroquois, em particular, usaram o seu envolvimento no comércio de peles para manter o seu próprio poder e influência, mesmo enquanto contribuíam para a perturbação de outras sociedades indígenas. Talvez o impacto mais devastador das incursões dos homens da montanha nos territórios nativos americanos não tenha vindo das suas armadilhas ou dos seus rifles, mas dos inimigos invisíveis que, sem saber, carregavam consigo. As doenças europeias para as quais as populações indígenas não tinham imunidade espalharam-se como um incêndio nas comunidades nativas, muitas vezes muito antes da própria colonização branca. O impacto destas epidemias foi catastrófico. A varíola, em particular, devastou as populações nativas americanas com uma eficiência aterradora. A epidemia de varíola de 1837 a 1838 fornece uma ilustração clara da devastação causada por estas doenças. Ela varreu a bacia do rio Missouri Superior, dizimando tribos como os Mandan, Hidatsa e Aricará. Os Mandan, que eram cerca de 2.000 antes da epidemia, foram reduzidos a menos de 150 indivíduos no seu final. As consequências a longo prazo da era do comércio de peles nas culturas e territórios indígenas foram profundas e de longo alcance. A depleção das populações de castores não só perturbou os ecossistemas locais, mas também minou as economias nativas americanas tradicionais, que dependiam destes animais para alimentação e vestuário.
O influxo de bens europeus, particularmente armas de fogo e álcool, alterou a dinâmica de poder entre e dentro das tribos, levando frequentemente ao aumento da guerra e à perturbação social. À medida que o comércio de peles declinava e dava lugar à colonização generalizada, muitas tribos nativas americanas viram-se desapossadas das suas terras ancestrais. Os trilhos abertos pelos homens da montanha tornaram-se rotas para comboios de carroças de colonos, e os mapas detalhados que criaram guiaram expedições militares com a intenção de subjugar a resistência indígena. O legado desta era continua a moldar as comunidades nativas americanas hoje. A perturbação dos modos de vida tradicionais, a perda de terras ancestrais e o trauma intergeracional decorrente de doenças epidêmicas e da deslocalização forçada deixaram cicatrizes profundas que persistem até ao presente. Capítulo 15. O Homem da Montanha na mitologia americana. A transformação dos homens da montanha de figuras históricas em heróis míticos na cultura americana é um testemunho do poder duradouro das narrativas da fronteira. À medida que a era real dos homens da montanha desaparecia na história, o seu legado cresceu, moldado pela literatura, pelo cinema e pelo folclore em personagens maiores do que a vida que capturaram a imaginação americana. No final do século XIX e início do século XX, os romances baratos e os relatos sensacionalistas das façanhas dos homens da montanha começaram a proliferar. Estas histórias exageravam frequentemente as qualidades heróicas dos caçadores e exploradores, retratando-os como aventureiros destemidos que domavam a natureza selvagem através da pura força de vontade. Autores como James Fenimore Cooper, com os seus contos de Leatherstocking, ajudaram a estabelecer o arquétipo do homem da fronteira robusto que viria a definir o homem da montanha na cultura popular. Uma das obras mais influentes na formação do mito do homem da montanha foi As Aventuras do Capitão Bonneville, de Washington Irving. Publicado em 1837, este livro romantizou a vida de Benjamin Bonneville, um explorador e comerciante de peles da vida real. A representação de Irving enfatizou a coragem, a desenvoltura e as interações de Bonneville com os nativos americanos, estabelecendo um modelo para a forma como os homens da montanha seriam retratados em obras futuras. À medida que o século XX avançava, Hollywood abraçou o homem da montanha como um herói americano por excelência. Filmes como O Céu Grande, 1952, e Jeremiah Johnson, 1972, cimentaram a imagem do homem da montanha como um individualista robusto, em casa, na natureza selvagem e muitas vezes em desacordo com a civilização. Estas representações cinematográficas focavam-se tipicamente nos aspectos mais glamourosos da vida dos homens da montanha, enfatizando a sua liberdade, bravura e habilidade, minimizando ao mesmo tempo as duras realidades da sua existência. A romantização dos homens da montanha na cultura popular divergia frequentemente de forma significativa da realidade histórica. Enquanto os filmes e os romances os retratavam como lobos solitários a conquistar a natureza selvagem, o verdadeiro comércio de peles era um sistema econômico complexo, que dependia de extensas redes de aliados nativos americanos, empresas rivais e mercados internacionais. O dia a dia de um homem da montanha estava longe de ser glamouroso, cheio de trabalho árduo, perigo constante e longos períodos de isolamento. Um dos mitos mais persistentes em torno dos homens da montanha é a ideia de que estavam sempre em conflito com os nativos americanos. Embora certamente tenham existido encontros violentos, muitos homens da montanha, como Jim Bridger, desenvolveram um profundo respeito pelas culturas indígenas e muitas vezes casaram com mulheres nativas. Estas relações complexas raramente eram retratadas com precisão nos meios de comunicação populares, que tendiam a favorecer narrativas simplistas, de conflito em vez de retratos
matizados do intercâmbio cultural. O apelo duradouro das histórias de homens da montanha na cultura popular americana pode ser atribuído a vários fatores. Estes contos exploram valores americanos profundamente enraizados de autossuficiência, individualismo e a conquista da natureza. O homem da montanha representa um arquétipo exclusivamente americano. O homem da fronteira, robusto, que constrói uma vida de liberdade na natureza selvagem, não respondendo a ninguém, a não ser a si próprio. Além disso, as histórias de homens da montanha servem frequentemente como uma forma de escapismo, permitindo ao público moderno experimentar indiretamente uma versão romantizada de uma época mais simples e aventureira. Numa sociedade cada vez mais urbanizada e tecnologicamente dependente, a ideia de sobreviver com a própria inteligência e habilidades na natureza selvagem indomada tem um fascínio poderoso. A mitificação dos homens da montanha também desempenhou um papel significativo na formação da identidade nacional americana. Estas histórias reforçam a ideia da América como uma terra de oportunidade e aventura, onde indivíduos comuns podem alcançar coisas extraordinárias através da coragem e da determinação. O homem da montanha torna-se um símbolo do espírito americano, engenhoso, independente e livre das restrições da civilização. No entanto, esta visão romantizada tem frequentemente o custo da precisão histórica e de uma compreensão mais matizada da era do comércio de peles. As vidas reais dos homens da montanha eram muito mais complexas e muitas vezes mais brutais do que as suas contrapartes míticas. Enfrentaram não só perigos físicos, mas também dilemas morais, participando num comércio que contribuiu para o deslocamento das tribos nativas americanas e para a quase extinção das populações de castores em muitas áreas. Capítulo 16. O fim de uma era, o desaparecimento da fronteira. Com o alvorecer da década de 1840, a era de ouro dos homens da montanha começou a declinar. A selvagem natureza, outrora indomável que tinha atraído estas almas intrépidas para o oeste, estava a ceder, lenta mas inexoravelmente, à maré da civilização. Os fatores que levaram ao declínio do modo de vida dos homens da montanha eram tão complexos quanto os próprios homens. Uma confluência de mudanças econômicas, avanços tecnológicos e a inexorável marcha da expansão para o oeste. O comércio de castores, que tinha sido a força vital da economia dos homens da montanha, estava em acentuado declínio. Anos de captura intensiva tinham dizimado as populações de castores em grande parte das montanhas rochosas. Os riachos que outrora fervilhavam com os industriosos roedores corriam agora silenciosos. As suas margens já não ecoavam com o estalar das caudas de castor na água. Esta devastação ambiental foi agravada pelas mudanças nas tendências da moda na Europa e no leste dos Estados Unidos. Os outrora cobiçados chapéus de feltro de castor estavam a cair em desuso, substituídos por chapéus de seda que não exigiam peles na sua produção. À medida que a base econômica do seu modo de vida se desmoronava, muitos homens da montanha encontravam-se numa encruzilhada. Alguns, como Jim Bridger, adaptaram-se aos tempos de mudança, estabelecendo postos de comércio ao longo dos trilhos dos emigrantes. Outros, cujas habilidades de captura já não eram muito procuradas, dedicaram-se a guiar comboios de carroças, de colonos através da própria natureza selvagem que outrora percorriam em solidão. A expansão para o oeste, que inicialmente tinha alimentado o comércio de peles, ameaçava agora sobrepujá-lo. Comboios de carroças de colonos, encorajados por relatos de terras férteis no Oregon e ouro na Califórnia, começaram a afluir pelas planícies em números cada vez maiores. Os trilhos abertos pelos homens da montanha tornaram-se autoestradas de migração, transformando a paisagem e perturbando o delicado equilíbrio entre os caçadores, as tribos nativas americanas e a vida selvagem. Talvez nenhum fator isolado tenha tido um impacto mais profundo no desaparecimento da fronteira
do que a construção da ferrovia transcontinental. À medida que os carris de ferro se estendiam por todo o continente, traziam consigo uma onda de mudança que alteraria para sempre o oeste americano. A ferrovia comprimiu o tempo e o espaço, tornando a viagem de St. Louis até a costa do Pacífico uma questão de dias em vez de meses. Para os restantes homens da montanha, a ferrovia representava tanto oportunidade como obsolescência. Alguns, como Kit Carson, encontraram emprego como batedores e guias para os levantamentos ferroviários, sendo o seu conhecimento íntimo do terreno inestimável para traçar as rotas mais eficientes. Outros observavam com uma mistura de admiração e apreensão enquanto o cavalo de ferro abria caminho através de desfiladeiros e pelas pradarias, trazendo consigo uma torrente de colonos, comerciantes e soldados. O impacto da ferrovia nas tribos nativas americanas foi particularmente devastador. Os carris de ferro cortavam terrenos de caça e locais sagrados, perturbando os padrões de migração tradicionais e aumentando ainda mais as relações já tensas entre os povos indígenas e os colonos brancos. Muitos antigos homens da montanha, que tinham desenvolvido um profundo respeito e compreensão pelas culturas nativas americanas, encontravam-se presos entre dois mundos, servindo muitas vezes como intermediários em conflitos cada vez mais frequentes e violentos. À medida que a fronteira recuava, o papel dos homens da montanha na formação do oeste americano evoluiu. O seu conhecimento íntimo da terra e dos seus povos tornou os recursos inestimáveis no processo de expansão para o oeste. Muitos antigos caçadores encontraram um novo propósito como batedores para o exército dos Isuos Mauacho, utilizando as suas habilidades para guiar expedições militares e negociar com tribos nativas americanas. Outros, como Jim Bridger, tornaram-se figuras lendárias por direito próprio, com as suas façanhas a crescer a cada nova narração à volta de fogueiras e em romances de cordel. As mudanças ambientais provocadas pelo fim da era do comércio de peles foram profundas e de longo alcance. A quase extinção das populações de castores em muitas áreas teve efeitos em cascata em ecossistemas inteiros. Os riachos e rios, outrora regulados por barragens de castores, tornaram-se mais propensos a inundações e erosão. Os exuberantes prados criados por charcos de castores, que tinham suportado uma diversidade de vida vegetal e animal, começaram a desaparecer. Culturalmente, o desaparecimento da era dos homens da montanha marcou uma mudança significativa na relação da América com a natureza selvagem. A fronteira indomável, outrora vista como um reino de oportunidades e aventuras ilimitadas, estava a ser rapidamente domesticada e dividida. O individualismo áspero, incorporado pelos homens da montanha, deu lugar a uma abordagem mais organizada e sistemática para colonizar e explorar os recursos do Oeste. No entanto, mesmo quando o seu modo de vida desapareceu na história, o legado dos homens da montanha perdurou. Os trilhos que abriram tornaram-se as rotas para comboios de carroças, diligências e, eventualmente, autoestradas. Os mapas detalhados que criaram guiaram gerações de colonos e exploradores. O seu conhecimento íntimo da terra e dos seus recursos desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do Oeste americano. Capítulo 17. Legados talhados na pedra e na memória. O legado dos homens da montanha estende-se muito para além do seu breve reinado sobre a região selvagem americana. O seu impacto na história e na geografia da nação está gravado na própria paisagem que atravessaram, esculpido na pedra e preservado na memória coletiva de uma nação grata. Quando o sol se pôs sobre a era do comércio de peles, lançou longas sombras sobre o continente, deixando para trás uma tapeçaria de nomes de lugares, rotas e conhecimento geográfico que continuam a moldar a nossa compreensão do oeste americano. Desde os picos imponentes das montanhas rochosas até aos rios sinuosos das grandes planícies, a nomenclatura da paisagem americana testemunha os feitos destes intrépidos exploradores.
O Passo Bridger, nomeado em homenagem ao lendário Jim Bridger, ergue-se como um sentinela silencioso da sua perícia em encontrar rotas navegáveis através das montanhas. As montanhas Sublette, no Wyoming, prestam homenagem a William Sublette, o inovador caçador que revolucionou a logística do comércio de peles. Estes nomes não são meras notas de rodapé históricas, mas testemunhos vivos dos homens que primeiro mapearam e descreveram estas terras a uma nação ansiosa. As rotas abertas pelos homens da montanha tornaram-se as artérias da expansão para oeste, guiando comboios de carroças, diligências e, eventualmente, caminhos de ferro através do continente. A pista do Oregon, que transportaria centenas de milhares de colonos para novos lares no noroeste do Pacífico, seguiu caminhos primeiro trilhados por caçadores de peles em busca de novos terrenos de caça. A pista da Califórnia, que levou aventureiros aos Campos de Ouro, deveu grande parte do seu percurso às explorações de Jedediah Smith e dos seus contemporâneos. O conhecimento geográfico acumulado por estes homens foi inestimável para o crescimento da nação. As suas descrições detalhadas de fontes de água, passagens através de cadeias montanhosas e territórios nativos americanos formaram a base para os primeiros mapas do Oeste. Os diários mantidos por caçadores como William Ashley e Jedediah Smith forneceram informações cruciais a exploradores, colonos e expedições militares posteriores. Este conhecimento, arduamente conquistado através de anos de viagens perigosas e observação atenta, lançou as bases para os levantamentos científicos que se seguiriam na segunda metade do século XIX. A preservação da história dos homens da montanha tornou-se uma paixão para muitos, com museus, recriações e sítios históricos dedicados a manter o seu legado vivo. O Museu do Homem da Montanha, em Pinedale, Wyoming, ergue-se como um testemunho do fascínio duradouro por esta era. Aqui, os visitantes podem mergulhar no mundo do comércio de peles, examinando ferramentas, armas e roupas autênticas, usadas pelos caçadores no seu dia a dia. A coleção de documentos primários do museu, incluindo diários e mapas, fornece aos investigadores informações valiosas sobre o período. As recriações e os eventos de história viva oferecem uma ligação visceral ao passado, permitindo que participantes e espectadores experimentem um pouco da vida na era do comércio de peles. O Rendezvous anual do Rio Verde, no Wyoming, recria as reuniões ruidosas que eram o ponto alto do ano do Homem da Montanha. Aqui, os entusiastas modernos vestem roupas da época, demonstram habilidades tradicionais como acender fogueiras e armar armadilhas e participam em competições amigáveis que lembram as que ocorreram há quase 2 séculos. Os sítios históricos associados aos Homens da Montanha pontilham a paisagem ocidental, oferecendo ligações tangíveis a esta era passada. Fort Laramie, no Wyoming, originalmente estabelecido como um posto de comércio de peles, ergue-se agora como um sítio histórico nacional, preservando edifícios e artefactos de vários períodos da história da fronteira. O sítio do posto de comércio de Fort Union, no Dakota do Norte, outrora o centro agitado do comércio de peles no alto rio Missouri, foi meticulosamente reconstruído, oferecendo aos visitantes um vislumbre da complexa teia de comércio e cultura que definiu a era. O espírito dos Homens da Montanha continua a influenciar a cultura e a identidade americana de formas súbitas, mais profundas. O seu ethos de autossuficiência, adaptabilidade e individualismo robusto ressoa profundamente na psique americana. A imagem do caçador solitário, a testar as suas habilidades contra a região selvagem, tornou-se um arquétipo duradouro na literatura, no cinema e na cultura popular. Esta versão romantizada do Homem da Montanha, embora muitas vezes em desacordo com a realidade histórica, fala de uma tensão persistente no caráter americano, um anseio por liberdade, aventura e a oportunidade de se testar contra essa natureza. O legado dos Homens da Montanha
também vive no fascínio americano contínuo pelo ar livre e pela exploração da região selvagem. As habilidades que aperfeiçoaram, navegação, rastreamento e sobrevivência em condições adversas, continuam a ser valorizadas e praticadas pelos entusiastas modernos do ar livre. Organizações como os Escuteiros da América inspiram-se no ethos do homem da montanha, incorporando elementos da tradição da fronteira e habilidades de sobrevivência na região selvagem nos seus programas. Na academia, o estudo dos homens da montanha e da era do comércio de peles evoluiu, oferecendo novas perspectivas sobre este período crucial da história americana. Os acadêmicos examinam agora as complexas interações entre caçadores, tribos nativas americanas e o ambiente, pintando um quadro mais matizado do impacto do comércio de peles no Oeste. Esta investigação desafia as narrativas simplistas de conquista e exploração, revelando um mundo de intercâmbio cultural, interdependência econômica e transformação ambiental. Capítulo 18. O chamamento duradouro da natureza selvagem. O chamamento da natureza selvagem que atraiu homens como Jim Bridger e Jedediah Smith para a região selvagem indomada ainda ecoa hoje. A sua busca por riqueza e aventura, nascida de um desejo de escapar às restrições da civilização, encontra expressão moderna em desportos radicais e expedições na natureza selvagem. Estes homens da montanha embarcaram em jornadas transformadoras, evoluindo de jovens inexperientes para figuras lendárias, cujos nomes adornam a paisagem que exploraram. As suas histórias levam-nos a considerar a natureza do espírito humano quando confrontado com a adversidade. Como é que o isolamento molda o caráter? O que leva os indivíduos a arriscar tudo pelo desconhecido? O legado dos homens da montanha estende-se para além das suas contribuições para a expansão para o oeste. Eles personificam um ethos exclusivamente americano de autossuficiência e adaptabilidade, os seus feitos entrelaçados no tecido da identidade nacional. As suas jornadas lembram-nos que a fronteira, seja geográfica ou metafórica, continua a acenar aqueles com a coragem de atender ao seu chamamento.